Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 22 de novembro de 2018. Jornalista desmascara médico que mentiu em estudo sobre autismo, parte 0. Foi numa trivial entrevista com uma mãe ativista anti-vacinas que o jornalista britânico Brian Deer percebeu que havia alguma coisa errada no estudo científico publicado em 1998 que ligava a vacina tríplice viral que protege contra sarampo, rubéola e cachumba à ocorrência de autismo. Conduzida pelo médico britânico Andrew Wakefield e publicada na The Lancet, uma das revistas científicas mais renomadas do mundo, a pesquisa acompanhou 12 crianças que desenvolveram transtornos de desenvolvimento dias após serem vacinadas. Depois da divulgação do estudo, as taxas de cobertura dessa vacina no Reino Unido começaram a cair ano a ano, chegando ao seu nível mais baixo em 2003, com apenas 79% da população imunizada. Foi nesse contexto que o então repórter do The Sunday Times, de Londres, resolveu investigar a controvérsia em torno da tríplice viral e descobriu uma das maiores fraudes da história da ciência mundial. O médico responsável pelo estudo havia manipulado dados dos pacientes por interesses próprios. Quando entrevistei essa ativista, mãe de uma das crianças do estudo, vi que as informações que ela me passava não batiam com nenhum dos casos relatados na pesquisa. Achei estranho e fui procurar quem tinha financiado esse estudo. Foi então que descobri que o Wakefield havia sido contratado por advogados para produzir dados contra a vacina para que eles pudessem ganhar dinheiro processando os fabricantes do produto, resumiu Deer, em entrevista exclusiva ao jornal O Estado de S. Paulo, concedida na semana passada, quando esteve em São Paulo para participar de um seminário do Instituto Butantan sobre os desafios da educação e da comunicação sobre vacinas. Após a publicação da primeira reportagem sobre a fraude no estudo, em fevereiro de 2004, o jornalista continuou investigando Wakefield e descobriu outros conflitos de interesse. Reunimos informações que mostravam que ele tinha registrado a patente da sua própria vacina contra o sarampo, que ele dizia ser mais segura. Até mesmo uma estratégia de Wakefield para negar as acusações acabou comprovando a fraude. Ele resolveu me processar por causa das reportagens e, na ação, seus advogados de defesa anexaram os prontuários médicos dos pacientes que participaram do estudo. Nesses documentos, comprovamos que ele havia manipulado os dados. Em alguns casos, por exemplo, os pacientes relatavam que os sintomas de autismo tinham começado antes da vacinação e o Wakefield falava no estudo que haviam começado dias depois da imunização, diz o jornalista. A série de matérias seguiu até 2010. Quando o médico teve o registro profissional cassado e o periódico The Lancet revogou a publicação do artigo fraudulento. Mesmo com tantas evidências de que o estudo foi manipulado e com diversas pesquisas posteriores demonstrando que o imunizante não causa autismo, movimentos anti-vacina no mundo, inclusive no Brasil, seguem disseminando essa informação como verdade acreditando em Wakefield, que hoje espalha suas ideias anti-vacina no EUA. Rubens Santini, em seu artigo Uma Ponte para o Despertar, uma explicação espiritual para o autismo, narra fato vivido pelo médium uberabense Carlos Baxelli no seu livro Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro. Certa vez,
Um casal aproximou-se de Chico, o pai sustentando uma criança de 1 ano e meio nos braços, acompanhando por distinto médico espírita de Uberaba. A mãe permaneceu a meia distância, em mutismo total, embora com alguma aflição no semblante. O médico, adiantando-se, explicou o caso ao Chico. A criança, desde que nasceu, sofre sucessivas convulsões, tendo que ficar sob o controle de medicamento, permanecendo dormindo a maior parte do tempo. Em consequência, mal consegue engatinhar e não fala. Após dialogarem durante alguns minutos, Chico perguntou ao nosso confrade que diagnóstico havia chegado. Para mim, trata-se de um caso de autismo, respondeu ele. O Chico disse que o diagnóstico lhe parecia bastante acertado, mas que convinha diminuir o anticonvulsivo mesmo que tal medida, a princípio, intensificasse os ataques. Explicou, detalhadamente, as contraindicações do medicamento no organismo infantil. Recomendou passes. Vamos orar, concluiu. O casal saiu visivelmente mais confortado, mas, segurando o braço do médico nosso confrade, Chico explicou a todos que estávamos ali mais próximos. O autismo é um caso muito sério, podendo ser considerado uma verdadeira calamidade. Tanto envolve crianças quanto adultos, e o Chico falou ao médico: é preciso que os pais dessa criança conversem muito com ela, principalmente a mãe. É necessário chamar o espírito para o corpo. Se não agirmos assim, muitos espíritos não permanecerão na carne, porque a reencarnação para eles é muito dolorosa. O espírito daquela criança sacudia o corpo que convulsionava, na ânsia de libertar-se e desencarnar. Sem dúvida, era preciso convencer o espírito a ficar. Tentar dizer-lhe que a Terra não é cruel assim, que precisamos trabalhar pela melhoria do homem. Para completar o que foi exposto acima, segue a seguinte observação do médium baiano Divaldo Franco sobre o autismo: precisamos considerar que somos herdeiros dos próprios atos. Em cada encarnação adicionamos conquistas ou prejuízos à nossa contabilidade evolutiva e, em determinados momentos, ao contrairmos débitos mais sérios, reencarnamos para ressarci-los sob a injunção dolorosa de fenômenos expiatórios, tais os estados esquizoides e suas manifestações várias. Dentre eles, um dos mais cruéis é o autismo. Assim, retornam à Terra escondendo-se da consciência nas várias patologias dos fenômenos esquizofrênicos. Os pais devem esperar a criança dormir e conversar com ela, pois a conversa é captada pelo inconsciente espírito. Fale devagar, pausadamente. Estamos contentes por você estar entre nós. Você tem muito o que fazer na Terra. Você vai ser feliz nesta vida. Nós te amamos muito. Esta foi a crônica do amanhecer de 22 de novembro de 2018, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.